Oi, pessoal! Bom dia a todos! Bom, eu falei que ia falar um pouquinho sobre os sabotadores, né? Afinal de contas, nós temos uma promoção acontecendo aí e eu espero realmente que vocês curtam, compartilhem, porque é um conhecimento muito legal mesmo. Olha, sabotadores são comportamentos que nós adquirimos para nos proteger. Então, em determinadas circunstâncias da nossa vida, nós fomos adquirindo determinados padrões de comportamento que eram justamente para nos proteger de medos, de ameaças, de qualquer tipo de infortúnio. Quanto mais jovem se é, mais imaturo se é. Então, se tem uma perspectiva muito diferente do que está acontecendo no seu entorno. E aí é onde os sabotadores eles são elaborados dentro da nossa psique. Em contrapartida aos sabotadores, nós temos os sábios. Então, os sábios é aquela parte de nós que consegue reconhecer o tamanho da circunstância e consegue nos ajudar a nos colocar de uma forma adequada dentro daquelas circunstâncias. Mas vejam, existem alguns tipos de sabotadores e é sobre isso que eu quero falar com vocês. O primeiro deles é o crítico. Então, o crítico, ele tem três facetas, três pontos. Um é criticando a si mesmo, o segundo é criticando ao outro e o terceiro é criticando as circunstâncias. Então, nessa ferramenta que você vai ganhar, participando aqui do nosso sorteio, nós vamos primeiramente entender qual que é o crítico que mais te aperta. Se é a autocrítica, se é olhar para o outro e criticar o outro, ou se é criticar o externo, que são as circunstâncias. Por quê? Porque junto desse crítico vem mais 9 sabotadores juntos. Vem um insistente, um esquivo, um hiperrealizador, um hipercontrolador, um vítima, e aí vai pela frente. E nessa ferramenta eu vou mostrar para vocês quais são os sabotadores que se unem a esse crítico. Então, por exemplo, se o teu fator mais alto é o criticando a si mesmo, então sua autoconfiança realmente ela está bem baqueada. E se o seu outro sabotador for um esquivo, por exemplo, então vai ser aquela pessoa que sempre que tiver que assumir alguma coisa, vai escapar pela tangente. Não vai conseguir assumir responsabilidades. Por mais que queira. E aí que é interessante, não é que a pessoa não quer assumir responsabilidades. Ela aqui dentro, ela entende exatamente o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, mas ela não confia na sua capacidade de fazer. E ainda tem um sabotador que é um esquivo, que vai jogando ela para um lado para o outro, principalmente tirando a atenção daquilo que é importante. Então isso é interessante entender nos sabotadores. São comportamentos que a princípio eram para nos proteger, mas nesse momento da nossa vida, já que nós estamos falando de emagrecimento saudável, de uma cultura diferente com o próprio corpo, de olhar para si e assumir para si a própria responsabilidade, o próprio controle, a vontade realmente, despertar a vontade de ser uma pessoa melhor a cada dia, conhecer quem te sabota é fundamental. Um outro sabotador é o prestativo. O prestativo é aquele que não faz nada para si e faz tudo para os outros. E sabe o que acontece no final com ele? Ele fica ressentido. Porque não necessariamente o que ele fez para o outro era o que o outro queria ou era o que o outro esperava. Ele fez porque dentro da cabecinha dele achou que era o melhor a ser feito pelo outro, até como se o outro não tivesse capacidade suficiente de decidir o que vai fazer por si. Não estamos falando de vulneráveis, estamos falando de pessoas
que tem compromissos, que tem uma vida ativa normal. Mas o prestativo, ele faz justamente isso. Ele escorrega, ele foge de si mesmo, ele faz tudo pelo outro. Isso ainda associado a um crítico interno que critica muito circunstâncias ou que critica muito o outro, fica mais forte ainda, porque eu tenho a plena certeza que o outro não é capaz de fazer absolutamente nada por si. Ele só é capaz se eu ajudar. Essa é a mentalidade de um sabotador prestativo associado com um sabotador crítico. Então vejam, a importância que é nós entendermos esses fatores que permeiam a nossa personalidade, que permeiam o nosso comportamento. Porque por mais boa intenção que se tenha, só de boa intenção não adianta. A boa intenção, ela não gera autorresponsabilidade. A boa intenção, ela não gera hábitos saudáveis. A boa intenção, ela não gera disciplina. A boa intenção, ela só gera uma boa intenção. Agora, o próximo passo disso é assumir a autorresponsabilidade por si e a disciplina. Sem disciplina a gente não caminha, a gente precisa ter uma trilha para seguir. Tem pessoas que realmente têm pavor de disciplina, talvez porque já sofreram de disciplinas muito rígidas e acabou de alguma maneira atropelando alguns sentimentos. Mas a disciplina bem colocada, ela realmente faz com que a gente ande muito rápido. Muito mais rápido do que ficar batendo como se fosse uma bolinha de ping-pong para cima e para baixo. Então esse aqui é um vídeo que eu vou colocar aqui no Ser Magra aos 40 para vocês assistirem. Eu sou Renata Pudo, faço parte do 4º pilar do Ser Magra aos 40 e nós estamos falando dos sabotadores. Aguardem que logo logo terá mais. Bye, bye!